Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o abandono dos animais em tempos de pandemia. O que era preocupante ficou mais grave. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o Dr. Reinaldo Veloso, advogado, biólogo, ambientalista e presidente das comissões de proteção e defesa dos animais da OAB-RJ e OAB Nacional. Seja bem-vindo. Muito obrigado, sempre estar aqui na TV Câmara. Eu recebo também Vinícius Cordeiro, secretário municipal de Defesa e Proteção dos Animais. Obrigado pela sua presença, Vinícius. Olá, Sérgio. Olá, amigos da TV Câmara. Espero fazer um debate bem produtivo. Vamos conversar também com a vereadora Vera Lins. Ela é vice-presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, vereadora. Olá, Sérgio. É um prazer muito grande estar aqui com um assunto que eu acho que hoje é de interesse de todo mundo. O que eu acho muito bom. Hoje eu vejo muito mais gente, muito mais interesse nos animais, graças a Deus. Nós vamos agora acompanhar uma gravação do vereador Dr. Marcos Paulo, presidente da Comissão Especial de Saúde Animal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Infelizmente, o número de animais abandonados no município do Rio de Janeiro aumentou muito nesse período de pandemia e é muito ruim, porque são mais animais que ficam à mercê de doenças, de agressões, de atropelamentos e, infelizmente, é um problema que a sociedade tem que enfrentar e, principalmente, o poder público. Esses animais precisam de atenção, precisam de cuidados, porque são sencientes, ou seja, são dotados de sentimentos e precisam de um olhar mais apurado do poder público e que a população precisa também de ficar atenta, ficar de olho. Eu criei uma lei que obriga aquela pessoa que cometeu maus tratos ou abandonou animais a pagar multa. E é importante que as pessoas, a população que tenha ciência de um abandono ou de maus tratos aos animais, que denunciem nos canais competentes, como ligando para a Central 1746 da Prefeitura, ligando para o Disque Denúncia ou indo em uma delegacia de polícia mais perto do local do fato e registrando uma ocorrência. Só com o olhar atento da população e cobrando das autoridades competentes é que nós vamos conseguir diminuir ou acabar com o abandono de animais aqui na nossa cidade. Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram sozinhas e acabaram adotando um animal de estimação. Mas com a volta ao trabalho, a mudança de rotina e até com o desemprego e a crise financeira, o abandono cresceu, 61%. São 30 milhões de animais abandonados no país, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde. Abandonar ou maltratar animais é crime previsto em lei federal. Prevê prisão e multa. No início da pandemia, as adoções até cresceram. Era um período com toda a família em casa, mas com a volta ao trabalho e a diminuição do home office, cresceu em 61% o abandono de quem era considerado o melhor amigo dos períodos de solidão. Foi justamente entre junho do ano passado e fevereiro deste ano. Os fatores apontados para o abandono são muitos: crise financeira, desemprego, mudança de endereço, falta de planejamento e até a morte dos donos que não resistiram à Covid-19. Em alguns casos, a devolução de um animal que tinha sido adotado. Todo esse cenário é considerado um risco para a saúde pública, já que existe o perigo da transmissão de zoonoses. Em abrigos, muitos desses animais não conseguem se adaptar à nova rotina e morrem. É sobre essa situação que vamos conversar no debate de hoje.
Secretário, eu gostaria de iniciar a entrevista com o senhor, até mesmo para ter um balanço da situação no município do Rio, né? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente alguns números do principal abrigo municipal, né? Ou seja, quais os problemas que vocês enfrentam. Houve realmente um avanço na questão do abandono dos animais, principalmente também no Rio de Janeiro, já que é uma questão nacional? Essas imagens terríveis são verdadeiras, são verídicas. É uma amostra pequena do que está acontecendo nas ruas da cidade. Creio que a matéria foi muito feliz em tentar reduzir algumas das explicações que você já trouxe, uma das quais é a questão econômica, sem dúvida, né? A economia do país incidiu duramente na casa das pessoas, né? No modo de sobrevivência das pessoas, mas a gente também aponta outros dados, né? Primeiro, o abandono tem aumentado, na verdade, não é desse ano, é 2020. A antiga SUBEM já havia registrado já um número superlativo de abandono. A gente vem sentindo isso não só no governo, mas as ONGs também têm relatado o aumento do número de abandono nas portas dessas instituições. Um outro termômetro que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro é o Campo de Santana, também onde o abandono aumentou de uma forma, sobretudo depois de janeiro, muito grande. A gente também tem outros aspectos a considerar, como a questão da falta de educação, né? As pessoas que, como você disse também, pegaram o animal durante a pandemia lá por um momento de impulsividade e que depois não tiveram condições de manter aquele animal. Mas os casos de maus tratos também estão interligados com isso, porque abandono são maus tratos, mas outras formas de maus tratos também foram registradas. É claro que a pandemia também mexeu com a cabeça das pessoas. A gente está com problemas de saúde mental que levam a situações como a acumulação, como os maus tratos físicos mesmo. Então, estamos num momento muito difícil, até porque os recursos do governo municipal e de outras cidades é limitado. Doutor Reinaldo, aproveitando a sua experiência da OAB, eu gostaria que, e lógico, o senhor sendo um advogado, pode trazer para a gente explicações importantes com relação a esse tipo de crime, né? Há algum tempo atrás, a pena seria de 1 ano, agora passou para 5, era órgão especial, né? Agora já tem a questão criminal envolvida, a gente tem uma prisão, tem multa. É muito importante a gente deixar claro que abandono é crime, né? É um crime federal. É verdade. Primeiro, a gente tem que salientar que hoje no Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos mais de 30 milhões de animais abandonados. Isso somente cão e gato. Então o que falta para a gente diminuir esse problema? Antes da gente falar até na legislação, se você me permite, falta um programa de cunho nacional que contemple a educação além da castração. De acordo com a 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, né, esse artigo 32 ele sofreu uma alteração. Antes era de 3 meses a 1 ano. Agora, ao invés de 3 meses a 1 ano, para cães e gatos, nós temos de 2 a 5 anos. Essa lei foi apelidada de lei de sanção em função de um animal que teve as pernas amputadas covardemente por um ser humano. Então, hoje, o abandono ele é considerado um crime. Por que é considerado um crime? Porque na medida que você abandona o animal, você faz com que ele seja privado da água, da vida, de todo aquele afeto da tua casa. Então, você ser vivo no abandono já é considerado como crime. E com a penalidade, como eu disse, de 2 a 5 anos. Se houver resultado morte, essa pena pode aumentar até de 1/3. Seguindo essa linha da questão pontuada pelo doutor Reinaldo, de um programa de educação, o aumento do número de castrações, a gente fica pensando também em políticas públicas para mudar essa realidade, né? Como que o Legislativo pode nos ajudar nessa causa? O que precisa realmente é que o Executivo abrace essa causa animal. Graças a Deus, eu vejo hoje as pessoas um pouco mais interessadas, a gente vê pela rua as pessoas adotarem os animais, mas ainda precisa muito e muito, muito mais. A questão da pandemia, de ter pego um animalzinho na sua casa,
para sua casa e depois abandonar, eu acho que não é questão da pandemia, porque a gente vê o mendigo, o cachorrinho, o gatinho do mendigo, eles são bem cuidados, eles comem, eles deixam até às vezes de comer, não é o caso da pessoa deixar de dar comida aos seus filhos, mas eu acho que dá para manter aquele animalzinho em casa, pegar, e muitas vezes também, pai e mãe pegam um cachorrinho, adotam um gatinho, um cachorrinho, quando ele vai ficando velho, elas largam o cachorrinho. Eu costumo dizer sempre que o animalzinho não é para dar de presente para a criança. Criança compra bichinho de pelúcia, não é animalzinho, porque acaba não cuidando muito bem do animalzinho. Porque eu vejo isso, assim, eu sinto na minha pele, eu tenho aqui no meu escritório, eu tenho quase 30 animais que abandonam lá e eu mantenho lá esses animais e tem mais. E eu não dou. Já teve uma cadela que teve agora filhote e nem eu, nem meu marido deixamos ninguém levar porque a gente nunca sabe. Então a gente vai castrando, eles vão ficando lá até bem velhinhos. Eu acho que tudo isso é um pouco de maldade. As pessoas estão muito ruins e... Tem pessoas, já aconteceu aí o caso de um policial que matou um animal. Eu já tive meu marido, que um cachorro, numa briga entre eles, o meu marido foi separar um cachorro com ele, eles tinham inclusive uma audiência, e o cachorro rasgou o terno dele todo, machucou ele todo, e no dia seguinte ele foi lá. Por que você fez isso? Não deveria ter feito. Eu acho que as pessoas estão muito ruins. Está precisando de um pouco de religião, Vinícius, de amor. Informação, né? Projetos de educação e também castração. Eu queria saber de você como que a secretaria está encarando esses desafios, ou seja, que números você pode trazer para a gente com relação ao programa de castração, está atendendo a todas as necessidades, a orientação a essas pessoas, como que vocês conseguem conscientizar, né, pela posse responsável, né, evitando essa questão do abandono? Em primeiro lugar, a secretaria está reativando um programa de educação animal, não só para ser exercido na rede pública de ensino, mas também na sociedade. Conforme o Reinaldo já falou, é preciso que a gente chegue às universidades, às associações de moradores, de favelas. Em segundo lugar, aumentar o volume do programa de controle populacional, que é o programa Bicho Rio. Chegou a fazer 46 mil castrações em 2006 e sofreu um retrocesso para 30. Então, o planejamento estratégico da Prefeitura prevê o aumento dessas castrações, o aumento do número de postos. Nós, esse ano, pretendemos superar as castrações efetuadas em 2020 em até 10% a 15%, mesmo com todas as dificuldades orçamentárias, mas a gente pretende ampliar a rede, a gente precisa de posto na região de Jacarepaguá, na região de Honório Gurgel, Pavuna, Coelho Neto, e também aumentar o número de profissionais. Isso só será feito com planejamento orçamentário, mas a Prefeitura já se adiantou, já aprovou esse aumento do programa no planejamento estratégico e até 2024 a gente vai poder fazer mais do que o número que a gente considera ideal, que passa de 52 mil. Ou seja, hoje nós estamos atendendo abaixo do que a demanda exige. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre o abandono dos animais em tempos de pandemia. Nós fomos ouvir as pessoas nas ruas sobre o tema para entender melhor as causas do abandono. Vamos acompanhar. Estão abandonando os animais porque realmente não amam os animais. E segundo, não criaram vínculos, por isso que eles... Exatamente essas são as duas questões. Se você gosta de um bicho e cria esse vínculo com o animal, você nunca abandona ele. São caros os medicamentos, o tratamento, e nem toda a sociedade tem esse poder aquisitivo para manter uma família. Ainda tem que manter um animal que ele acaba assumindo essa responsabilidade. Eu acho que tinha que ter mais investimento nos abrigos. Minhas duas primeiras gatas eu adotei num abrigo de animais aqui público. E é uma situação assim que eles precisam muito de ajuda, são muitos animais, não tem espaço suficiente para todo mundo, é muito apertado. E eu acho que além disso também tem um incentivo para as pessoas adotarem e não comprarem animais, isso é muito importante. Castração é um ponto, acho que fundamental,
Aqui na Cinelândia, por exemplo, tem muitos animais com o pessoal de rua. E cresce cada vez mais porque talvez não tenha esse incentivo, né, do poder público em castrar os animais que vivem pelas ruas. Vereadora, a gente sabe que as pessoas, quando vão abandonar os animais, ou deixam nas ruas, ou levam até um abrigo mais próximo, ou seja, achando que está fazendo a coisa correta, né? Mas a gente sabe que a realidade que ele vai encontrar dentro de um abrigo é bem diferente da que ele tinha dentro de casa. Eu peço para a senhora uma orientação da comissão, da Câmara Municipal, ou seja, qual deve ser a postura diante de uma situação como essa? O que é que vocês orientam num caso como esse? Sérgio, eu ouvi atentamente o que disseram as pessoas na rua. Quando alguém abandona um animal, ele não criou nenhum vínculo e amor com esse animal. Porque uma pessoa que tem um vínculo e amor por aquele animal, ele não vai abandonar os animais. E eu vou continuar dizendo sempre, o que precisa é política, é investimento no governo, no executivo, tanto municipal, como federal, como estadual, junto aos animais, a causa animal. Olha, no meu primeiro mandato, a primeira coisa que eu fui pedir foi um centro de castração, sabe, por causa da quantidade de animais que tem abandonado aqui. Muitos deles eu pego aqui e mando castrar. Então, os centros de castração, nem insumos ele tinha. Eu acho até que esse secretário, ele tira leite de pedra, porque é difícil. É preciso que haja um investimento, um empenho do poder municipal, do estadual e do federal com amor à causa animal. Agora, o fato de abandonar e deixar um animal lá num abrigo, não. Essa família não ama esse animal, porque quem ama o animal não abandona esse animal, não abandona. Vinícius, podemos esperar boas notícias em relação a essas iniciativas? Ou seja, o que a gente pode traçar de esperança para o futuro? A gente vai ter aí um maior número de projetos de assistência para os animais, ou seja, tudo no que falou aí a vereadora, ou não? Sim, Sérgio, sem dúvida que o nosso orçamento é muito apertado e a gente tem usado até da criatividade, ajuda de voluntários do terceiro setor, e até mesmo dos vereadores, né, que estão ali em cima do prefeito buscando mais recursos. Agora, o ano que vem a gente já está com o orçamento sendo montado com melhores condições de trabalho. Mais dinheiro, obviamente nós vamos ter um abrigo melhor, vamos ter mais equipe para fiscalizar, vamos ter mais castração. Isso é fundamental. Agora, não adianta a gente querer que os prefeitos se mobilizem, dar mais recursos para a pasta, se a sociedade não comprar essa briga. Por isso que esse programa é importante. A gente tem que mostrar a realidade para as pessoas, né, de que abrigo nunca é o melhor lugar para ficar, mas que a gente precisa, na verdade, investir mais em controle populacional, sim. Isso é fundamental para que a gente pare com esse drama, que é a proliferação de felinos na cidade. Você anda, você vê isso. E o abandono também, que, como disse bem o Reinaldo, não se resolve só com punição. A gente aumentou a fiscalização, já realizou 12 prisões pela lei sanção, mas só a repressão não resolve. Vereadora, qual a orientação quando nós encontramos um animal abandonado? Ou seja, qual deve ser o processo? Levar para casa, achar um lar temporário, se não puder justamente assumir essa responsabilidade? Quais os órgãos que a gente pode procurar? Encontrar um animal abandonado. Aqui na minha região, aqui de Vaz Novo, quando tem um animal abandonado, diz assim, leva lá para Vera Lins, que ela tem lá um abrigo. Eu não tenho um abrigo, eu tenho um espaço onde eu cuido de alguns animais que são abandonados. Mas aí recorre, aí é que eu volto a dizer, recorre o quê? Liga lá para a secretaria, o município, o Estado, é que tem o dever de cuidar. Mas como vai cuidar? É preciso que haja investimento. Quanto mais castração houver, melhor será.
Porque a comida até se dá, mas acontece a proliferação da quantidade de animais que existem. A gente estava sem insumos aqui em Vicente de Carvalho e nos demais centros de castração. Leva-se lá para um abrigo. Aí o que acontece? Aí lá, então, se fizesse, eu não sei, uma campanha no rádio, na televisão, que as pessoas fizessem doação, doassem ração, doassem alimentos, doassem remédios para esses abrigos, mas como se faria isso? Isso demanda também um custo para botar uma propaganda dessa na televisão, no rádio e outros mais. A gente até pode pedir, um ou outro faz, mas que seja uma coisa constante, com certeza não pode ser. E sem contar também a importância tão grande da castração, porque ela inibe, né? Ela protege o animal de uma série de doenças. O animal castrado, tanto o macho como a fêmea, ele acaba não contraindo aquelas doenças que nós sabemos que o animal tem. Mas eu sou bem radical nessa questão, eu não sei se é porque eu sou muito apaixonada pela causa animal e eu acho que está faltando e continua faltando amor no ser humano. Vinícius, a gente sabe que a questão dos animais abandonados também preocupa, né? É uma questão de saúde pública porque tem o perigo das zoonoses, né? Eu queria que você trouxesse essas informações para a gente, né, do risco dos animais abandonados nas ruas. Em primeiro lugar, a doença mais comum entre os felinos é a esporotricose. A esporotricose afeta o ser humano. Não é por isso que a gente precisa ter medo de contato com os felinos, por isso que o trabalho da proteção nas colônias, e mais uma vez, o controle populacional é fundamental, mas a gente tem procurado também dar foco de como se controla essas doenças, como se identificam. Na verdade, o órgão principal de combate às zoonoses é o CCZ, né? A gente chama de CCZ, fica em Santa Cruz. A Vigilância Sanitária também possui o Instituto Jorge Weissmann, que trabalha, inclusive, com pequenas cirurgias e também no enfrentamento de zoonose. Recentemente, Sérgio, você viu aí aparecer novamente alguns casos de raiva. Então, a gente, independente da campanha nacional, a Secretaria, junto com a Vigilância, tem feito vacinações em larga escala. Mais recentemente, a própria Vera Lins esteve comigo, né, vereadora. A gente fez 2.000 vacinações de animais domésticos lá no Parque de Madureira, onde a gente agora tem um parcão. Agora, no final do mês, nós vamos fazer outra em Acari. Então, é fundamental que a gente vacine. A vacinação antirrábica é fundamental. É a segunda grande questão, que é a raiva. E também as doenças como a sinomose canina. Nós precisamos muito que as campanhas sejam intensificadas, por isso não basta apenas a ação dos órgãos, a gente precisa de mais gente envolvida, além do governo com seus poucos recursos, das ONGs e dos protetores independentes. A gente precisa que a sociedade se envolva mais, porque além da questão do amor, né, como diz a Vera Lins, é uma questão de saúde pública. Perfeito. Doutor Reinaldo, quem deseja adotar deve atender a alguns pré-requisitos, né? Quais são eles? Porque a gente observou aí também ao longo do debate que muitas pessoas acabaram adotando por impulso e depois abandonando o animal, que configura uma situação mais grave ainda, né? Então, quais seriam as suas orientações para uma família hoje que se sensibiliza com essa causa e que quer adotar? De um modo geral, tirando essa situação de janela, você tem que ter condições finanças para adotar, seja cão, seja gato, seja qualquer animal. Você tem que ter, como disse o vereador, amor no coração. Não adianta adotar um animal, seja gato, seja coelho, seja cachorro. A chance de você estar adotando um ursinho de pelúcia, você está adotando um brinquedinho para dentro de casa. Aquele brinquedo que você dá conta e o brinquedinho anda, e quando você não quer usar mais, você bota ele na prateleira do armário. Não é isso. Com relação à adoção propriamente dita, o básico é você ter amor no coração. É preciso que você saiba que você está adotando um ser vivo, um animal não humano.
capaz de sentir fome, sede, frio, medo, sentimentos. Então, você tem que ter amor no coração de pai, amor no coração de mãe e saber que tem despesa. Você vai levar um ser vivo para você. Você vai levar um animal não humano para a tua casa. É o básico para hoje, para qualquer adoção. Vereadora, a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, podem não se encaixar dentro desse pré-requisito, tem uma vida um pouco mais agitada, não tem tempo, espaço, mas existem ações de solidariedade que são muito importantes, né? Como doação dos alimentos, né, desses animais, lares temporários. Queria que a senhora falasse para a gente o quanto que é importante essa participação, sem ser ativamente ter um animal dentro também de casa, né? Ou seja, a gente pode colaborar de várias formas. Eu não acho lar temporário, mas aí fica pedindo depois para alguém adotar aquele animalzinho. Eu não sei bem o lar temporário. Então, se aquela pessoa não tem como ficar com aquele animalzinho, então ela tem uma outra forma de ajudar. Ela doa ração, doa medicamento e roupinha para castração, quando castra o animal. Tem várias formas. E até doar mesmo, doar. Eu ali onde eu moro, eu dou ração ali para umas 4 ou 5 casas, sem contar os animais que eu tenho. Então, eu acho assim, lá, pegar temporário, eu não sei se resolve bem essa questão. O que eu acho e vou continuar dizendo e vou afirmar, precisa de castração. É preciso empenho do Poder Executivo. É fundamental. Criar até, porque isso eu pedi, foi objeto de uma indicação minha, criar um UPA para os animais. Isso foi a indicação que eu fiz no meu primeiro mandato. E eu já estou no meu 4º mandato e até hoje isso não foi criado. Que é o meu sonho que um dia tenha um UPA, né, para os animais. Porque lá em São Paulo tem. Então, acho que seria excelente ter também aqui no Rio. E essa conscientização de, ao adotar um animal, fazer isso, todo aquele processo que tem, eu acho válido, tem que ser feito mesmo. Não pode pegar um animal, levar e sem nenhuma responsabilidade. Mas que fique com esse animalzinho. Como disse o doutor Reinaldo, não é um bichinho que liga e desliga. Ele vai ficar velho, ele vai ficar carente, ele não precisa só de água, de alimento, ele precisa de carinho. Todo mundo precisa de carinho. E aquilo é um ser, um animal é um ser, né? Então, o que precisa é amor no coração do ser humano. Vinícius, finalizando então essa entrevista, queria um convite seu ao nosso público. A gente sabe que as feiras de adoção, né, ficaram menores nesse período de pandemia, lógico, por uma questão sanitária, né, e muito importante, né? Mas existem outras possibilidades para as pessoas acessarem as fotos, enfim, as informações desses animais. A Secretaria já criou um site, né, para poder incentivar esse contato, ou seja, as pessoas, quem tiver interesse de adotar, como deve proceder? As campanhas municipais de adoção são uma realidade agora que o poder público permite com que a gente possa voltar a fazer as feiras de adoção nas ruas. Queria dizer para a população que nós temos os animais na Fazenda Modelo. Você pode nos contatar através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, smpda.rio, por exemplo, mas que a gente também vê outras feiras de adoção de instituições como a SUIPA, a SOSED, que fazem feiras de adoção toda semana. Então, a adoção ela não para, né? Independente da pandemia ou não, porque os abrigos sempre têm bichos. Eles vêm castrados, vacinados, vermifugados, chipados. Então, a gente pode ter ótimas opções aí para adoção. Segundo lugar, eu queria aproveitar o gancho da vereadora Vera Lins e dar uma notícia importante, que é de que o prefeito Eduardo Paes, no seu plano estratégico, estabeleceu 93 metas e está previsto a construção de até 2023 do Hospital Público Veterinário, que é aí
um dos sonhos da vereadora Vera Lins, onde a gente possa ter ortopedia e uma série de atendimentos que vão também impactar nessa questão da adoção, na questão do abandono, porque um dos motivos de uma família não ficar com o animal é a falta de recursos para comprar medicamentos, por exemplo. Então, eu creio que é muito importante agradecer a oportunidade desse esclarecimento e dizer que o Hospital Público Veterinário do Rio está a caminho. Bom, resumindo então, fica essa mensagem de amor incondicional dos animais, né? Nós aprendemos com eles todos os dias, não abandone, é crime, seja responsável. Foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa. Obrigado pela sua audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui e até a próxima.